Salmo 120. Vamos lá. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhes dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, não é Mesaque, é Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Oremos mais uma vez. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, bendito Pai, obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito aqui, porque nossos corações jubilaram diante do Senhor, entoando tais louvores. Nós te agradecemos pelo privilégio de estar sendo expostos à tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender a mensagem deste salmo e aplicá-la nas nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei para vocês que a partir de hoje nós começaríamos uma sequência de mensagens e pregaríamos até o Salmo 134. São salmos que é chamado de cântico de peregrinação ou cântico de romagem. Os salmos não haviam sido compostos pelas pessoas que estavam cantando. Na verdade, esses salmos haviam sido compostos por pessoas muito antes. E esses salmos faziam parte da coletânea dos louvores e dos cânticos que os peregrinos entoavam e cantavam quando eles partiam de seu lar para Jerusalém. Pelo menos 3 vezes por ano, todos os judeus saíam de suas moradas, iriam para Jerusalém, onde lá estava o templo do Senhor, e eles presenciariam toda a liturgia dos sacerdotes com relação ao culto ao Senhor. E as distâncias eram as mais diversas possíveis. Às vezes, um grupo de pessoas se reuniam e eles colocavam os pés na estrada e partiam para Jerusalém para cultuar ao Senhor. E nesta caminhada, eles cantavam este salmo, o Salmo 120 ao Salmo 134. Então, vocês já conhecem, talvez, o contexto desse salmo, e eu preciso introduzir vocês no pano de fundo. Há uma dúvida a respeito de quem é o autor do Salmo 121. Alguns não ousam dizer quem, de fato, é o escritor deste salmo. Outros chegam à devida conclusão de que este salmo, o Salmo 120, foi composto por Davi, quando Davi estava fugindo de Saul. Vocês se lembram que antes de Davi tomar o reino de Israel, Saul estava sobre o trono. E Saul, enciumado com a pessoa de Davi, resolveu perseguir o ungido do Senhor Davi. E a Bíblia nos diz que em uma dessas fugas, Davi reside na casa de um dos sacerdotes, se eu não me engano, Aimeleque. E a Bíblia vai nos dizer que um cidadão chamado Doeg estava hospedado na casa do sacerdote Aimeleque.
e viu Davi se hospedando lá. Por que Doeg estava na casa desse sacerdote? A Bíblia vai dizer que ele estava esperando o tempo da purificação, ou seja, alguma coisa tinha acontecido com Doeg, ele deve ter ficado leproso, e ele deve ter ido para este local onde o sacerdote habitava, onde o sacerdote morava. Doeg volta para Jerusalém, e a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Saul, perseguindo Davi por todo o reino, pergunta aonde está Davi. É então que Doeg chega aos ouvidos de Saul e diz: Saul, eu vi Davi na casa do sacerdote Aimeleque. E a Bíblia vai nos dizer que Saul parte em direção à casa do sacerdote com sangue nos olhos e diz: por que você hospedou na sua casa o meu inimigo? E a Bíblia nos conta que Saul manda matar todos os sacerdotes, se eu não me engano, matou 70 sacerdotes da casa de Ameleque, todos os homens, os filhos, as mulheres, mataram todos, absolutamente todos. E é então, irmãos, que Davi compõe esse salmo, se sentindo muito angustiado, muito aflito, por causa de uma calúnia, por causa de uma difamação, por causa de uma língua traiçoeira. O seu amigo, o sacerdote Aimeleque, foi morto. Introduzindo vocês nesse pano de fundo, eu quero expor este salmo. Leiamos o versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Existe uma tríade interessante neste salmo. Há um problema especial, há uma oração especial, e há uma benevolência especial, uma bondade especial. Veja que Davi, logo no primeiro salmo, o escritor desse salmo vai dizer: eu tenho grande angústia, eu tenho um grande problema, uma grande dificuldade. Por causa dessa dificuldade, ele faz o quê? Ele clama, ele ora, e a consequência a qual essa oração irá causar é Deus atender a oração desse escritor desse salmo, que está em grande angústia. Primeiro, qual o problema especial aqui que o salmo diz? Na minha angústia. A calúnia nos toca no nosso ponto mais sensível e nos fere profundamente. E deixa atrás de si um veneno que é difícil de extrair. Sobre todos os aspectos, é uma amarga aflição estar sobre o poder da difamação. Estamos vendo Saul ao encalço de Davi, procurando Davi para matá-lo. Por quê? Porque na cabeça de Saul, Davi queria usurpar o seu trono. E além do mais, um cidadão chamado Doeg enche a cabeça de Saul com relação a isso. Não há nada mais triste, não há nada mais angustiante do que você viver debaixo de calúnia, do que você viver debaixo de difamação. Quando de fato você está limpo, quando de fato você está puro diante dos olhos de Deus e diante da sua própria consciência. Quando de repente, irmãos, o que surge ao seu lado é alguém levantando-se contra você. É alguém que come com você no seu próprio prato. É alguém que vive na sua própria casa e começa a levantar calúnia contra quem quer que seja. Os nossos piores inimigos não são os que vêm de fora. Os nossos piores inimigos são os que vêm de dentro. São eles que nos causam mais tristeza. São eles que nos causam mais dores. Porque nós convivemos. E normalmente nós não esperamos
que alguma calúnia, que alguma difamação venha surgir do seio da nossa família, ou do seio daqueles que nós gostamos. Mas quando isso acontece, irmãos, é um problema muito maior do que os outros. Às vezes nós não conseguimos lidar com isso, com essa situação. É um problema especial, é uma dificuldade especial. É uma angústia que toma o coração do salmista. E essa angústia leva ele a tomar uma decisão. Essa angústia não faz com que o salmista tome as rédeas da situação e vá ter com o difamador, com o caluniador. A reação do salmista é uma reação mais sábia possível. O salmista não vai discutir com o caluniador. O salmista não vai discutir com o difamador ou contar a difamação para os seus colegas. O que seus colegas irão fazer? Nada. Não irão fazer absolutamente nada. Pelo contrário, o que seus amigos podem fazer é tomar o partido dele. E o problema se tornar maior ainda. Quando estamos debaixo desses grandes problemas, quando estamos debaixo dessas grandes dificuldades, irmãos, aprendendo com o salmista, diante desta situação, sua reação é clamar ao Senhor. E o salmista aqui, ele está reverberando as palavras da lei do Senhor, quando o próprio Senhor disse que ninguém deveria tomar vingança com as suas próprias mãos, porque a vingança pertence ao Senhor, somente a Ele pertence a vingança. E com base na lei do Senhor, com base no pacto, com base na aliança, o salmista diz: Senhor, eu não vou discutir com o caluniador. Na minha angústia, na minha grande tristeza, na minha grande aflição, minha reação é entregar a Ti. É clamar ao Senhor. É me prostrar diante de Ti. E é entregar toda essa situação. Pois eu sei que um dos seus atributos é a justiça. O Senhor é o reto juiz de toda a terra. E não existe ninguém melhor para agir com justiça do que o próprio Deus. Logo, irmãos, chegamos à conclusão que uma das maiores idiotices ou irracionalidade que podemos ter diante dessas situações é tentar resolvê-las com nossas próprias mãos, com força, com violência. É agir com o difamador da mesma forma que eles agem conosco. Não! As Sagradas Escrituras nos ensinam. Nessas situações, nossa reação sempre deve ser clamar ao Senhor. Diante de um problema como esse, diante de uma angústia como essa, só uma reação especial, dobrando seu joelho, curvando-se à fronte, reconhecendo que não tem condições de reagir ao inimigo, mas entregando-se totalmente ao Senhor, reto juiz. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Tanto no Antigo Testamento a gente vê isso, como no Novo Testamento a gente também encontra isso. Pouco adianta apelar para os nossos companheiros. O caminho mais prudente, o caminho mais sábio que o salmista poderia tomar é seguir, continuar avante, erguendo sua cabeça, clamando ao Senhor. Deus nos direciona a entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Prostra-se diante do Senhor, humilha-se debaixo da potente mão do Senhor, pois em tempo oportuno o próprio Senhor exaltará o que foi difamado. Se há algo que Deus ama fazer, é levantar do monturo aquele que foi difamado.
Se você prestar atenção, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que se você for ver na genealogia de Jesus, você vai encontrar nada mais, nada menos, no meio da genealogia, algo que é absolutamente anormal. Você vai encontrar o nome de 4 mulheres. Vocês sabiam disso? Tamar, uma enganadora. Raabe, uma prostituta. Quem mais? Ruth, uma estrangeira. E quem mais? Maria. E Maria aí, né? Quem foi Maria? Vocês sabem que quando Jesus estava discutindo com os fariseus, Jesus dizendo assim, vocês não têm como pai Abraão. E os fariseus diziam assim, nós não somos bastardos. Você está pensando que a gente é bastardo? O que os fariseus estavam dizendo é, tu é filho de prostituição. O que os fariseus estavam dizendo com Jesus era isso. Você imagine como Maria teve que conviver diante de toda uma situação. Qual é o ponto aqui, irmãos? O ponto é que o próprio Deus se encarrega de escrever a história daquele que foi difamado, daquele que se entrega ao Senhor. É por isso que diante dessa situação, nossa saída, nossa reação, não é brigar, não é defender-se a si mesmo. Nossa situação é prostrar-se diante do Senhor. Porque quanto mais falarmos, maior o problema irá ficar. Então é melhor pararmos, prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o reto juiz. E é interessante, irmãos, que Ele faz isso. E olha o que o salmista diz. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Veja, irmãos, que o salmista relembrou e registrou o exemplo de oração ouvida. Pois, evidentemente, isso o tinha afetado muito e agora ele o repete para a glória de Deus e para o bem dos seus irmãos. Qual é o ponto aqui para vocês? Sim, meus irmãos, nosso Deus não é um pedaço de pedra. Sim, o nosso Deus não é um pedaço de pau. E Salmo 115 vai abordar isso. Os deuses das nações têm ouvido, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Diferente do nosso Deus. Sim, o nosso Deus escuta o nosso clamor. Sim, o nosso Deus escuta as nossas orações. Eu não entendo porque tantas das vezes nós falamos sobre isso, sobre a realidade que o nosso Deus quer que nós clamemos a Ele. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, eu então ouvirei, sararei a sua terra, irmãos. Nós temos um Deus que nos escuta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Qual é a promessa do Senhor Jesus Cristo? Batei, batei e a porta irá se abrir. Buscai, buscai, porque se vocês buscar, vocês irão me encontrar. Por que nós somos lerdos, lentos? E nessas circunstâncias, ao invés de agirmos com nossas forças, deveríamos buscar o Senhor. Deveríamos nos prostrar diante dEle, reconhecendo que assim como nós nos sentimos magoados, afligidos, nosso Deus juntamente conosco se sente triste por essa situação. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava querendo ir ao encalço dos servos de Deus, da igreja do Senhor, o próprio Jesus Cristo aparece para Paulo, e o que Jesus Cristo diz, Paulo, Paulo, porque você me persegue. Paulo não perseguia Jesus? Quando foi que Paulo perseguia Jesus? Paulo perseguia os cristãos. Mas Jesus aparece para Paulo e diz, você está me perseguindo. E o que você tem que colocar na sua mente, irmãos? Quando te caluniam, quando te difamam, quando te perseguem, de fato estão perseguindo o Senhor, caluniando o Senhor, difamando o próprio Senhor.
Por isso não há razão para tentarmos agir com nossas próprias mãos, já que não temos dever de fazer isso. O dever de agir é do próprio Deus. A vingança pertence ao Senhor e a mais ninguém. Então, diante dessas dificuldades, não procure reagir com suas próprias mãos, mas prostre-se diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem ouvidos e ouve. Versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. De novo, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Vocês estão se lembrando do pano de fundo, né? Doeg, que vai ao encalço de Saul e então difama Davi diante do próprio Saul. E o que Davi está dizendo aqui? Senhor, prostrado diante de Deus, reconhecendo que quem tem condições de tomar as devidas providências, Deus faz a devida oração. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Vocês se lembram, por exemplo, a oração do Pai Nosso? Quando diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós devemos fazer essa oração, irmãos. E o salmista aqui está dizendo, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Livra-me da língua traiçoeira. Senhor, que eu seja invisível diante dessas pessoas. Que elas não me enxerguem. E, infelizmente, não foi o que aconteceu com Davi. Nesse caso, Deus permitiu que Davi sofresse pela língua traiçoeira de Doeg. Vemos aqui o salmista rogando a Deus para que o livre de tal mal. Isso não é de menos. Por quê, irmãos? Porque que Davi está muito preocupado com isso. E por que Davi chama essa calúnia de um mal grande? Porque não é de menos, irmãos. Não há coisa pior do que uma língua felina, do que uma língua traiçoeira, do que alguém que anda com você, de que alguém que abraça-lhe, mas por trás lhe fere, coloca suas unhas sobre suas costas, lhe difama diante das pessoas, mas quando está diante de você, é alguém que supostamente é seu amigo. Oh, irmãos, a maior alegria que eu posso ter na minha caminhada cristã é porque eu sei que diante dessas dificuldades eu não caminho sozinho nisso. Davi passou por isso. O Senhor Jesus Cristo passou por isso. Paulo passou por isso. Os grandes homens de Deus da história da igreja também passaram por isso. A alegria em saber que isso não é algo, um demérito meu. Toda a cúpula da igreja, todos os servos do Antigo e do Novo Testamento enfrentaram situações como essa. E por que Davi está tão triste, tão angustiado? Aí entra o texto da leitura oficial. Tiago capítulo 3. Vá lá comigo, por favor. Tiago 3. Davi chama a língua de grande mal. Livra-me, Senhor, desse mal, da língua enganadora, da língua traiçoeira. Por que a língua é isso? Tiago 3 diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha para cá. Tiago está comparando
a língua a essas duas coisas. Há um animal que você coloca o freio sobre ele, e aquele freio vai controlar o animal, vai dominar, vai dizer para onde o animal ir, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Tiago vai comparar a língua a um leme, algo minúsculo diante do navio, mas quem faz com que o navio chegue ao destino é exatamente o leme, um pequeno objeto, um pequeno instrumento. Versículo 5, semelhantemente, igual ao leme, igual ao freio, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. A natureza da língua, irmãos, é algo incrível. E eu vou falar de 3 coisas para vocês. Por que Davi está dizendo, me livra desse mal, Senhor? Me deixa invisível diante dessa situação. É porque Davi sabe que a natureza da língua, ela é disparada em particular. O difamador nunca difama diante de você. A língua, a flecha disparada pelo caluniador é sempre em particular. Ou ele faz sozinho, ou ele procura terceiros para difamar a vítima. A vítima não tem como se defender, ela não está presente, ela não está naquele lugar para dizer como de fato as coisas aconteceram. É por isso que Davi está dizendo, Senhor, me livra disso. Me deixa invisível diante dessas pessoas, porque eu não tenho como reagir, eu não tenho como me desculpar ou mostrar como de fato as coisas aconteceram. Oremos, irmãos. Oremos. Porque se Davi está dizendo isso, você dentro da sua casa passa por isso. Você dentro da igreja passa por isso. Você dentro do trabalho passa por isso. Em qualquer repartição, você está passível a ter que enfrentar uma língua felina. Quando menos você percebe, seu nome está absolutamente na boca de todo mundo, sem quer que você tenha contribuído para que isso aconteça. Por isso que nós devemos dobrar os nossos joelhos todas as noites. E como Davi dizer, Senhor, livra-me da língua felina, porque sempre quando ela é proferida, eu não estou presente. A natureza da língua, irmãos. É interessante que sempre quando a Bíblia vai tratar desse tema, vai mostrar que as palavras que saem da língua é como uma flecha. E quando a gente percebe o que Tiago está dizendo, que a língua é um veneno mortal. E é interessante que quando os arqueiros, os guerreiros da antiguidade armavam as suas flechas, eles sabiam que quando a flecha chegasse no alvo, se ela não tivesse um ingrediente a mais, ela apenas feriria a vítima. Não mataria a vítima, não paralisaria a vítima. Então os grandes guerreiros faziam o quê, irmãos? Armavam as suas flechas e na ponta da sua flecha colocavam o quê? Veneno. Os textos sagrados vão expressar língua exatamente parecido com isso. A natureza da língua tem sempre um veneno em sua ponta.
pior das flechas lançadas contra quem quer que seja não é apenas o ferro ou a ponta que adentra o corpo da vítima, e sim o veneno que nela existe, fazendo com que o corpo do indivíduo fique totalmente paralisado. Vocês nunca experimentaram isso, irmãos? Você está caminhando sua vida cristã normalmente, quando de repente parece que o chão desaba, cai tudo ao seu redor. É exatamente situações como essa, semelhante a essas. Você fica paralisado, você não esperava que isso acontecesse. Oremos, para que, segundo a soberania do nosso Deus, Ele possa nos livrar dessa situação. É interessante, irmãos, que a língua felina, ela sempre é polida com uma espécie de bondade. Vocês já viram isso, irmãos? Nunca presenciaram? Ou você mesmo já fez isso? Porque a língua felina, ela tem um objetivo. E o objetivo dela é, quanto mais ganhar pessoas para si, melhor. Então ela vai fazer de tudo para que as pessoas gostem dela, para que as pessoas se arredondem dela, se cerquem dela. Logo ela não agirá com ignorância, ela sempre agirá com sutileza, com uma leveza. E aí de repente os indivíduos estão completamente engodados com isso, aceitando completamente o partido de terceiro. Por quê? Porque a língua felina, o indivíduo que é instrumento dessa situação, ele sempre toma cuidado para que no dado momento, quando vai difamar alguém, parece um anjinho. E aí você aceita, não é mesmo? É desse jeito. É igual a Absalão, irmãos, que simplesmente descontente com Davi, ficava na porta do palácio e as pessoas vinham se ter com Davi simplesmente para que Davi julgasse a sua causa. Era função do rei receber o povo. O povo chegava-se diante do rei, contava a sua situação e o rei dizia sim ou não. Agora imagine, irmão, milhares de pessoas todo dia entrando em Jerusalém para que o rei pudesse julgar a sua causa. Tinha muita gente que ia embora. Tinha muita gente que chegava lá em Jerusalém na segunda-feira e não era recebido pelo rei. Na terça-feira ele não era recebido pelo rei. E na quarta-feira ele não era recebido pelo rei. E passava semana e não era recebido pelo rei. Absalão notou isso. Opa, vou já armar aqui a arapuca. Filho do rei, Absalão, filho de Davi. Ele ficou na porta. E quando as pessoas saíam, dizia: ah, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, eu atenderia a tua causa. E eu daria em benefício a você o direito disso, disso e daquilo. Aí o indivíduo que já estava ferido fazia assim: é mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que de repente a arapuca para Davi estava armada. E Davi teve que fugir de Jerusalém por causa de uma língua afiada de Absalão. Escute, a natureza da língua felina do difamador é sempre disparar as suas flechas em particular, nunca na sua presença. Escute, a natureza do difamador é sempre colocar veneno na ponta das suas palavras. A intenção é exatamente ferir, nunca construir, nunca edificar. A natureza de um difamador é sempre mesclar as suas palavras com bondade, com sutileza, para não expulsar o maior número de gente, mas tomar para si o maior número de gente. Tome cuidado com isso. Escute, igreja, em nome de Jesus. Ore, curve-se diante do Senhor e diga: Senhor, me livra
dos lábios mentirosos, me livra da língua traiçoeira, esconde a minha alma desses indivíduos, que eles não me enxerguem, e se por acaso eles me enxergarem, Senhor, me dá sabedoria para agir da maneira correta diante dessa situação. Os piores males da igreja moderna, irmãos, é simplesmente falta de sabedoria. E uma coisa que eu tenho observado é o tal do fake news. Já sabe o que é fake news? Fake news. Os crentes não sabem de onde vem, não sabem de onde a notícia veio, para onde vai, viu, pluf, compartilhou. Língua felina. Você está emprestando seus dedos para difamar alguém que você nem sabe se de fato isso aconteceu. Você pesquisou? Você sabe quem ele é? Qual o dia, a hora, o momento que ele fez isso que você está dizendo? Você não sabe? Então cale-se. Não passe adiante essa informação. Você não sabe. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é exatamente isso. E estamos vivendo na época da eleição, e é só o que a gente vê, é os eleitores do Boulos, é os eleitores do Lula, é os eleitores do Bolsonaro, do Alckmin, do Meirelles, e se degladiando, e um falando contra o outro. Jesus amado do céu, parece que os crentes não sabem que o único jeito para o Brasil é o Evangelho. O Evangelho é que pode transformar as coisas desse Brasil, irmãos. Não é nenhum presidente, não é absolutamente nada disso. Então aprenda isso, corra dessas situações. Veja comigo, irmãos, o versículo 4, versículo 3 e 4. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá a língua enganadora? Ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Duas coisas que devem ser ditas aqui. Primeira, o salmista vê esse pecado como um pecado tão hediondo, que o salmista não tem palavras para definir o castigo para quem se usa desses meios. Ele apenas reage assim: o que lhe dará? Qual será a retribuição para quem age difamando as pessoas, caluniando as pessoas? Qual a retribuição para essa pessoa? Não há, não tem. O salmista não tem uma recompensa, um salário para esse indivíduo. Mas olhe que o salmista diz duas coisas. Primeiro, ele, quem é esse ele, irmãos? Ele, versículo 4. Ele, quem é esse ele? O Senhor, do versículo 2. Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Duas coisas que o salmista tem certeza. A primeira é que Deus, como guerreiro forte, vai afiar as suas flechas, irmãos, e vai disparar contra os que se utilizam desses meios, os instrumentos das línguas difamadoras. O castigo do difamador será rápido, será certeiro, ou seja, as suas palavras eram como flechas atirando sobre a vítima. Assim também o próprio Deus afiará suas flechas e disparará contra esse indivíduo. Você quer ser atingido pela flecha do Senhor? Deus o livre, né? O próprio Deus se certificará de que a sua punição será comparável a uma flecha afiada, que será atirada com a mesma força com que um homem forte a atira de seu arco. Segundo, o castigo não é apenas uma flecha disparada pelo Senhor. O castigo é como brasas incandescentes de sândalo. O que é isso, irmãos? O que é brasas incandescentes? Eu fui dar uma olhadinha, o que o salmista está dizendo com brasas incandescentes de sândalo? É interessante, irmãos, que alguns naturalistas dizem que brasas de zimbro, encontrados em meio às cinzas, conservavam fogo durante o ano inteiro. Tipo assim, ó,
Se hoje eu me sentasse com um colega meu, fizesse uma fogueira com gravetos de zimbro, que é esse sândalo, enterrasse as brasas, fosse embora. Daqui a 1 ano, quando eu voltasse, essas brasas ainda estariam quentes e queimando. Que o texto, que o salmista está dizendo, é que a recompensa para os que se utilizam desses meios é que um dia o próprio Deus irá atirar contra ele a sua flecha. E a sua flecha, você já sabe muito bem qual é. É jogá-lo no lago que arde em enxofre, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse que lá o bicho nunca se apaga. Que recompensa triste. Que recompensa triste para os que se utilizam desses meios, irmãos. Se atenha a isso. Observe a isso. Porque o salmista está sofrendo com isso. E talvez você também esteja sofrendo por isso. Qual é a alegria? Nosso Deus é um Deus que escuta o nosso clamor, que escuta as nossas orações. E no devido tempo, Ele nos dará livro dessa situação. Ele é o reto juiz. Eu não preciso agir com as minhas forças, com a minha capacidade. Ele tem marcado um dia para que diante dele se apresente todas as pessoas, quer sejam pequenas, quer sejam grandes. Nesse dia, o grande guerreiro vai disparar contra esses indivíduos. Sua flecha, cujo fogo nunca irá se apagar. Uma outra coisa, para terminarmos. Versículo 5. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Perceba que o que nós estamos vendo aqui? É o justo vivendo entre os injustos. O justo vivendo entre os injustos. E qual é o sentimento do justo? De muito pesar, de muita tristeza. O texto diz, ai de mim que vivo como estrangeiro. É um sentimento de pesar. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Só quem gosta da companhia do ímpio é o ímpio, irmãos. Escute, grave aí. Só quem gosta da companhia do ímpio é o ímpio. O justo gosta da companhia dos justos. É na tenda dos justos que Deus é glorificado. É na tenda dos justos que Deus é magnificado. É na tenda dos justos que há justiça, a bondade, a misericórdia, a paz. É na tenda dos justos que o nome de Jesus é enaltecido. É entre os justos que o justo se sente alegre. E olha o que o salmista está dizendo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro. E ele coloca 2 lugares aqui. Olha, Meseque e Quedar. O que vocês têm que saber aqui é que o que o salmista está dizendo, Meseque era o que é hoje a Turquia. E Quedar era simplesmente uma região dos edomitas. Eram povos bárbaros. E era assim como dissesse assim, do Aipoque ao Chuí. É Chuí? Do Aipoque ao Chuí. O que essa expressão quer dizer, irmãos? Do norte ao sul, os locais mais longínquos do Brasil, Aipoque e Ajuiz, acho que é isso aí. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Eu vivo entre eles, mas meu lugar não é aqui. Eu convivo entre bárbaros. Eu vivo entre pessoas cujo nome do Senhor não é enaltecido, não é glorificado. Ai de mim. Ai de mim, Senhor. Você não vive assim? Você não se sente assim, não? Será que você nunca se sentiu assim, um vazio, um negócio assim estranho? Esse Senhor não é meu lugar. O justo é assim, irmãos. O justo tem um negócio estranho com ele. Ele sente saudade de um lugar que ele nunca viu. Saudade do céu, imagine que loucura. Ele tem saudade do céu.
Nunca viu. Como é que você tem saudade de uma coisa que você nunca viu? E ele fica dizendo direto como Paulo. Eu não sei o que é melhor, Senhor. Se é partir estar contigo, eu quero ir. Mas ele sabe que se ele matar, ele está pecando, então ele não se mata, ele tem que viver ainda. Mas ele queria estar lá, porque viver aqui é uma desgraça. Me desculpa a expressão. Viver aqui é uma desgraça. Aonde você anda, o nome do nosso Deus é blasfemado. Aonde você coloca os seus pés, não há glória sendo dada para Deus. Os ímpios difamam o nome do Senhor a todo dia, a toda hora. E o que mais entristece o justo é exatamente isso. Ele vive como estrangeiro. Não é meu lugar, não é meu lugar. Você tem que viver assim. Dessa forma. Entretanto, irmãos. Escute. Entretanto. Viver entre os injustos. Há algo útil nisso. Útil para eles e útil para nós. Para eles por quê? Porque a presença do sal pode fazer diferença no meio dos injustos. Foi o que Jesus disse. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Esse mundo só está de pé ainda por causa da igreja, irmãos. Se não fosse a igreja, esse mundo já teria se acabado. Segundo, é útil para nós. Para nós, útil para nós. Viver entre os injustos, sim. Sim, irmãos. Um dos grandes erros da igreja do passado foi simplesmente criar aquele negócio que... Como é o nome, irmãos? Aquele negócio que saía da sociedade. Os mosteiros, né? A igreja se isolou. Os santos homens de Deus deixaram de conviver na cidade e foram conviver isolado em um local. O que foi que aconteceu com a cidade, irmãos? Se arruinou. Não tem santo na cidade. E como é que prova que é santo sem estar no meio da lama? Por isso que é bom. Há algo útil em viver entre os injustos. E qual é? A calúnia e a difamação testa a graça que está na vida do cristão. Testa, todo dia. Vai nos testando o tanto de graça que nós temos. Né? Difamando. Pouca graça. Difamaram. Senhor, muita graça. Vai testando graça. Graça sobre graça. Revela o caráter do cristão. Abate o orgulho do cristão. Leva a oração. Você já imaginou que quanto mais o crente é perseguido, é aonde ele mais ora? Já viram isso, irmãos? Por isso que, em certo sentido, viver entre os injustos é útil para nós, porque, infelizmente, a gente ainda não é anjinho, puro, perfeito, somos carnes, pecadores, e Deus se utiliza da vida dos injustos para nos acochar. Nos acochando, a gente diz, ô Senhor, aí clama ao Senhor, me ajuda, Senhor, aí o Senhor nos ajuda. É assim, irmãos. Ou vocês não leram Juízes? Deus ajudava, o povo levantava, o povo simplesmente abandonava, Deus mantinha a peia, o povo voltava. E você está pensando que não é a mesma sua vida, não? É a mesma sua vida. Então, de certa forma, viver entre os injustos é útil. Por quê? Porque isso faz com que sejamos humilhados e voltemos para o Senhor com todo o nosso coração. Aprenda isso e viva em paz, sabendo que esse mundo vive em guerra. Feche seus olhos. Senhor, não há nada melhor, Senhor, do que saber que o justo vive em meio aos injustos, sendo acochados, oprimidos, caluniados e difamados. E todas as vezes que isso acontece com o justo não utiliza de sua justiça para com o injusto, mas o justo se vale do Senhor. Ele prostra-se diante do Senhor. Ele clama ao Senhor na sua angústia. E não há nada melhor em saber
que na angústia do justo, o Senhor o responde. O Senhor o ouve. Oh Deus, nesse mundo caótico que vivemos, onde o mundo é contra o Senhor, contra a igreja, onde vivemos como estrangeiros nesse mundo, onde o mundo, Senhor, anda em guerra contra a tua igreja, não há nada melhor em saber que todas as vezes que precisarmos de ti e que clamarmos, o Senhor nos ouvirá. Deus, um dia veremos o Senhor julgando todos os injustos e os jogando no lago que arde em enxofre. Então, Senhor, rejubilaremos, nos alegraremos, pois a justiça foi vindicada, a vingança pertenceu ao Senhor e no dado momento o Senhor a fará ser realizada. Até lá, nos dá paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, Senhor, para nos atermos a esse ensinamento, colocarmos isso em nosso coração e vivermos nossa vida neste mundo como estrangeiros, sabendo que nos reserva uma pátria celestial. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.